brasileiros estão pagando cada vez mais para encher o tanque do carro. Em algumas cidades do país, o preço do litro da gasolina já ultrapassa os R$ 7,00. Os combustíveis se tornaram um dos vilões da inflação deste ano, responsável por afetar duramente o orçamento das famílias brasileiras. Vamos entender o porquê de tantos aumentos seguidos e como isso vem impactando diretamente no preço de vários outros produtos e serviços, conversando agora com o economista Elemar Pimenta. Olá, Pimenta, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia também a todos os telespectadores. Lembrando que a Marina está lá na casa dela, vai participar dessa conversa aqui junto com a gente. Eu queria começar explicando para quem está em casa o porquê de tantos aumentos. Hoje, vindo para cá, percebi que o preço do litro da gasolina aqui em Goiânia aumentou mais uma vez. Por que isso tem acontecido com tanta frequência? Olha, Wilker, é uma série de fatores, é uma série de convergência de fatores que cooperaram, infelizmente, para esses aumentos crônicos. Nós temos que entender que a gasolina, a composição dela, basicamente, é o petróleo e o álcool é nitro. Então, se nós entendemos, por exemplo, que o petróleo é um commodity internacional e esse petróleo é dolarizado, e a Petrobras, é importante nós deixarmos bem claro aqui para o nosso telespectador que a Petrobras ela não é autossuficiente em produção de petróleo, de álcool, de gasolina. A Petrobras não consegue produzir o suficiente para alimentar o nosso Brasil como um todo. Ou seja, é necessário fazer uma importação também do que está se faltando, e essa importação é em dólar. Então, automaticamente, a Petrobras fica preso também à questão do preço do dólar, já que ela faz importação de parte do nosso consumo. E outra parte do próprio combustível também da gasolina lá na ponta é o álcool. 27% da composição da gasolina que nós compramos é álcool. E o álcool também vem tendo uma série de aumentos consequentes, primeiramente, de limitações da safra, questões também de crise hídrica, poucas chuvas comprometeram parte da produção de álcool. Então, uma convergência de fatores que está criando esse cenário, infelizmente, de aumentos constantes. Oi, Pimenta, bom dia para o senhor. Agora, o senhor explicou aí sobre a composição da gasolina, enfim, né, dos compostos aí, dos produtos, né, que fazem com que esse preço venha subindo. Agora, qual que é a composição do preço, né, do valor ali do combustível que chega na bomba para a gente? Tem muitos impostos, enfim, isso acaba aumentando ainda mais o valor do produto ali? Primeiramente, bom dia, Marina. Olha, realmente a composição da gasolina na ponta são vários elementos que fazem a composição do preço final. Os dois principais, que todos nós sabemos, o próprio petróleo, né, a própria gasolina em si. Depois, 27% do custo é o etanol. Depois tem tributos federais, tributos estaduais e a própria distribuição e os postos de gasolina na ponta, que é a revenda. Então, se nós fazermos uma proporção, seria aproximadamente 35% é a própria gasolina, 15% dessa composição é o álcool, que está dentro dessa gasolina também, 12% tributos federais, 30% vai variar de estado para estado, tá? Mas aproximadamente 30% tributos estaduais e apenas 8% que é para o posto e para distribuidores de combustível, totalizando 100%. Então, aproximadamente 50% é a composição entre gasolina e álcool, metade. E a outra metade fica distribuída em tributo federal, estadual, os postos e as distribuições. E existe um efeito cascata para essa alta? A gente percebe que quando os combustíveis aumentam o preço, tudo acaba sendo puxado, né? O preço dos alimentos a gente tem visto que tem disparado. Por que isso acontece? A pergunta é muito peculiar, muito interessante. Realmente existe esse efeito cascata. Nós temos que lembrar que o nosso país, o modal dele é praticamente na base do petróleo. Então, todo o transporte rodoviário, a base é diesel, combustível, transporte aeroviário, gasolina, petróleo, até o transporte naval, em parte, é alimentado também pelo petróleo. Então, se você aumenta a base da cadeia, que é o preço do combustível, todo o sistema de transporte aumenta. E aí os produtos que são transportados pelo país automaticamente vão absorver esse custo desse transporte. Então, realmente, o efeito do combustível, ele desencadeia todo o efeito cascata em praticamente todos os produtos que nós consumimos, porque todos eles são transportados e a base do transporte é o combustível. E o consumidor sofre cada vez mais, né, Pimenta? Agora, fala um pouquinho pra gente sobre a política da Petrobras. Ela influencia nessa alta? Eu queria que você explicasse principalmente em relação a essa importação.
Porque, para mim, eu até fiquei surpresa com uma informação sua, dizendo que nós não somos autossuficientes no petróleo, né? Eu pensei que fosse, já é uma novidade. O que a gente ouve falar é que a Petrobras, ela exporta com um preço muito mais barato do que a gente consome aqui. Isso é verdade? Por que isso acontece? Não é verdade totalmente. Em parte, parece ser verdade, mas não é. O preço do petróleo, igual eu comentei com vocês, lá no preço final da bomba, lá os 6, 7 reais, dependendo da região do país, em torno de 50% é o combustível. Os outros 50% é a questão dos tributos federais, estaduais e a própria distribuição. Então, se nós entendemos aí que em torno de 50%, mais precisamente 35% é o petróleo, o preço que a Petrobras aplica no mercado interno e externo é o mesmo, preço de venda em dólar. O que há de diferenciação no mercado externo são os tributos. Existe uma tributação diferenciada para a exportação. Existe um incentivo federal e estaduais para a exportação. Então, a diferença na ponta é praticamente os tributos que incidem no caso da exportação e no caso do consumo interno. Mas o preço do petróleo, o preço do combustível em si, a Petrobras ela é homogênea, tanto na aplicação para a venda interna quanto para a venda externa. E tem uma previsão do que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses? Esse preço ele deve continuar subindo assim como está? Porque são muitas altas perto, né, frequentes, uma assim, muito perto da outra. Tem alguma previsão se isso vai continuar, vai parar ou se esse preço pode reduzir? Wilke, essa pergunta que você faz é muito difícil de ser respondida, né? Porque seria um exercício de futurologia. Nós acreditamos que as altas irão continuar. Novembro, dezembro, acredito que a normalidade deva acontecer final de janeiro e fevereiro. Por quê? Pelos fatores que nós já apresentamos. Tem fatores externos que é o dólar. O dólar teve uma alteração sensível nos últimos meses, até provocada pela própria pandemia. Então, essa instabilidade econômica mundial, nós temos que lembrar que não é uma instabilidade nacional, mas no caso do dólar é uma instabilidade econômica mundial, então está sujeito a variações do dólar. E a questão da produção interna. A produção interna de álcool, a composição do álcool, que faz parte da composição do combustível final na ponta, ele ainda não se reequilibrou. A safra ficou prejudicada pela ausência de chuvas. Então, e esse aumento de demanda também do álcool, de consumidor final, por causa da pandemia, acabou comprometendo também a parte da produção do álcool para o fornecimento de combustível. Então, nós acreditamos que esses fatores eles vão se regularizar a partir do começo do ano que vem. Nós estamos falando mais de 2, 3 meses, talvez, que nós estaremos sujeitos, sim, a essas oscilações. Mas aí a perspectiva é que com essa normalização, esse preço volte a, pelo menos, ao que era um tempo atrás ou não? Que ele somente se estabilize e não continue esses aumentos, Pimenta? Não, a expectativa é que se volte ao patamar aceitável. Porque nós temos um aumento baseado em contingências, em situações que não foram previstas, e não uma realidade cíclica de produção. Então, a expectativa, sim, que a tendência é que volte aos patamares aceitáveis. É importante que nós coloquemos aqui para o telespectador que existe, inclusive, um site, depois quem quiser visitar, Global Petro, que faz uma relação de 172 países, o preço do combustível em dólar. Quanto que lá o consumidor final paga no combustível? O Brasil está na posição 81ª, 81 de 170. Ou seja, o preço do combustível praticado aqui no Brasil não é um dos mais baratos do planeta, mas também não é um dos mais caros. Nós estamos dentro da curva média de consumo, do preço do combustível final. Mas a expectativa, sim, que quando volte à normalidade, acabe esses efeitos da pandemia, que acaba alterando o processo de consumo também. E a produção do álcool volte à normalidade, a safra volte à normalidade, a tendência é que o preço volte para os patamares que estavam sendo praticados alguns meses anteriores. Certo, então quer dizer, para a gente deixar bem claro para o pessoal de casa entender, a gente não paga a gasolina mais cara nem a mais barata, mas a renda aqui no nosso país, a renda das famílias é menor do que a de muitos outros países. E outra questão, a gente pode dizer, para ficar bem claro para todo mundo entender, se o preço do dólar cair, ou a gasolina vai ficar mais barata, ou isso não necessariamente acontece? Você foi muito feliz na sua observação. Realmente, o preço do nosso combustível está dentro de um padrão médio. O problema é a renda per capita do nosso país, da nossa população, e não o combustível em si. É claro, se você tem um preço de um combustível dentro do valor X,
até maior que de repente praticado no Brasil, num país europeu ou num país de primeiro mundo desenvolvido, é lógico que a população vai sentir menos esse reflexo. Agora, a outra questão que você comentou muito bem, sim, espera-se a normalidade da economia, a prática, as boas práticas, vamos dizer assim, técnicas, o dólar cair, a tendência é que o preço do combustível também caia. Porque se durante todo o tempo os economistas dizem e fundamentam que o aumento do combustível está atrelado ao dólar, espera-se que se o dólar cair, o combustível também caia também na ponta final. Então a tendência é assim, que se o dólar se estabilizar e cair, isso vai refletir em benefícios também para o consumidor final. Ô Pimenta, e tem como o senhor dar algumas dicas aí para nós consumidores, para que a gente possa tentar fugir aí dos preços altos, que a gente vê que quando tem uma notícia que, olha, a partir de amanhã tem mais um aumento, tem uma corrida alucinada aí para os postos de gasolina, o pessoal enchendo o tanque, para pelo menos em um tanque economizar um pouco, né? Tem algum tipo de dica? O que a gente pode fazer aí para tentar aliviar um pouquinho essa alta? Essa própria corrida, ela já é um elemento na prática de mercado de aumento de preço. Quando há um aumento excessivo da demanda, a tendência do preço é aumentar. Então, o próprio ato do consumidor estar de maneira compreensível buscando esse combustível, ele provoca também um comportamento de aumento de preço. Agora, o povo brasileiro é um povo muito criativo, né? Um povo muito feliz, muito aberto a se adaptar a novas realidades. Uma das referências básicas, realmente, é buscar... Hoje os carros brasileiros são flex. Então, uma das alternativas é você fazer a conta se não vale a pena você abastecer com álcool. Dizem que 70%, se o preço do álcool estiver dentro de 70% do preço do combustível, 70% para baixo, já se torna economicamente viável você abastecer com álcool. Essa é uma alternativa. Outros estão optando também em fazer, vamos dizer, usar o carro de maneira mais racional, de maneira mais inteligente. Então, de repente, tem vários membros da família, todos já se planejam uma rota para poder já usar o carro de uma vez só e cada um deixando o seu perfil de definição de rota. Outros já estão utilizando o serviço de transporte das empresas igual o Uber, o 99 e outras equivalentes, onde de repente você pode fazer uma viagem comunitária. E outros, de maneira mais radical, até trocaram o automóvel por bicicleta. De repente o seu trabalho não é tão distante assim, dá para você fazer esse percurso de maneira com a bicicleta. Alguns estão utilizando esse mecanismo também. Então cada um vai buscando as alternativas que lhes são mais convenientes na busca de que esse combustível não comprometa tanto assim no final do orçamento do mês. Tem que procurar alguma saída, né? Elemar, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua participação aqui. Acho que a gente conseguiu esclarecer para o pessoal de casa um pouco do porquê de tantos aumentos e por que o preço desses combustíveis impacta lá no mercado, impacta em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.